Olá, pessoal. Então a gente vai iniciar agora a parte final do nosso curso de Pesquisa Operacional 2. A gente vai falar sobre programação não linear, que é um assunto bem denso. Então eu selecionei algumas coisas para a gente ver nesse curso, né, dada a limitação de tempo que nós temos. Então, selecionei a parte mais importante para falar para vocês sobre programação não linear. Bom, a programação não linear, o modelo, ele é muito parecido com o que vocês estão acostumados, né? Eu vou querer maximizar ou minimizar uma função objetivo sujeito a restrições. Como é que eu classifico um problema como sendo de programação não linear? Basta que uma das funções que apareçam nesse modelo seja não linear, né? Tanto faz a função objetivo ou alguma restrição, isso já coloca o problema dentro da programação não linear, que eu vou indicar por PNL. Bom, existem alguns tipos de problemas de programação não linear, eu trouxe alguns para vocês aqui. O primeiro tipo é o problema da otimização irrestrita, que é aquele que não apresenta nenhuma restrição. Eu só estou querendo otimizar uma função objetivo, né? Então, esses problemas de otimização irrestrita seriam os mais simples, né? De programação não linear que a gente tem. Outro tipo de problema é a programação quadrática, né? Esse problema, eles possuem restrições lineares. No entanto, a função objetiva ela é quadrática. E o que significa ser quadrática? Significa que ela vai ter um termo ao quadrado, né, elevado ao quadrado, uma variável de decisão elevada ao quadrado, ou ela vai ter um produto de variáveis de decisão, né, de duas variáveis de decisão. Na programação convexa, né, a gente vai ter boa parte dos modelos que aparecem na programação não linear vão estar classificados dentro da programação convexa, né? Inclusive esses dois anteriores, se eles estiverem sob certas condições que a gente vai ver um pouco mais à frente que condições são essas. E a programação não convexa, ela vai englobar todos os problemas de programação não linear que não vão satisfazer as hipóteses da programação convexa. Então, para cada problema desse, a gente vai ter um método de solução. Eu vou falar um pouquinho desses métodos de soluções ao longo da aula. Bom, alguns exemplos onde podem ocorrer, né, modelos de otimização onde apareçam funções não lineares por exemplo, funções de demanda, né, quando o preço varia, de venda varia em função da quantidade de produtos vendidos e essa função não é linear, né? Então aqui eu teria uma função ali, né, que o preço está variando, vocês podem ver essa curva, ela não tem nada de linear. Então nesse caso, né, eu já teria que usar a programação não linear. Aqui é a mesma coisa, né, onde a gente calcula ali o lucro, dada a quantidade, a gente verifica o lucro. Um outro exemplo é quando você tem um produto que tem um custo marginal, né, a ser considerado, no caso de uma empresa transportadora, e aí você tem aqui uma função linear por partes, né? Então ela também não entra dentro da programação linear, ela vira já a programação não linear. Essa aqui é uma outra função que está sendo linear por partes. Bom, caso o problema tenha uma ou duas variáveis, a gente sabe que a gente pode usar o gráfico para tentar resolver. Aqui também a gente pode fazer, né, fazer o uso dos gráficos para fazer a análise da região de soluções viáveis e ir em busca da solução ótima. Só que a gente observa algumas dificuldades quando a gente está no universo da programação não linear. Então, a gente vai ver aqui um primeiro exemplo de uma função onde eu estou querendo maximizar
né, um z, sujeito a uma função linear, 3x1 mais 5x2, sujeito a dois tipos de restrição. A primeira restrição é linear, no entanto, a segunda restrição não. Então, esse modelo já cai dentro da programação não linear por isso. Então, desenhando a região de soluções viáveis, a gente observa que essa é a região de soluções viáveis, né? E a solução ótima, né, desse modelo é dada aqui nesse ponto 2,6, que vai me dar um z igual a 36. Né? Então, a solução ótima ela é um ponto ali na fronteira, mas não observe que não necessariamente é um vértice dessa fronteira. Vamos ver um outro exemplo de uma função que eu estou maximizando. Ela é uma função quadrática sujeita a uma, duas, três restrições funcionais que são lineares. Então, posso determinar a região de soluções viáveis desse problema, né? A gente tem esse polígono aqui como região, né, viável, região factível. E aí, para a gente determinar a solução ótima, isso aqui é a equação, né, de uma parábola. Então, a gente tem ali a solução ótima, uma parábola tangenciando a nossa região, né, factível aqui, dando um z igual a 857. Né? Observe que esse z igual a 907 ele é maior do que 857, no entanto, ele está fora da região, então ele não interessa. Novamente, é um ponto ali na fronteira, mas que também não é um vértice. O exemplo 3, né, eu tenho uma função que eu estou maximizando também, né, ela também é quadrática, sujeita a três tipos de restrição lineares, e aí a gente tem a região de soluções factíveis. No entanto, a equação que modela a função objetivo, né, ali é um círculo, e a solução ótima dela aqui, ó, aqui z igual a 117, z, né, quanto menor o raio, quando eu vou diminuindo o raio dessa circunferência, eu vou obtendo um z maior. Então, eu tenho um z aqui igual a 198 no centro, né? Aqui no 3,3. Então, essa seria a solução ótima, ou seja, está dentro da minha região de soluções viáveis. Então, é só para vocês terem uma noção da dificuldade que é encontrar, né, a solução ótima quando você está com um problema de programação não linear. Né? Então, a gente, nesses casos, a gente já pode concluir dali que é mais difícil, né, resolver problemas de programação não linear. No entanto, eles aparecem com muita facilidade na prática. Tá? No mundo real, muitos dos modelos que aparecem são não lineares. Então, a gente, né, existe aí vários pesquisadores na luta para resolver esses tipos de problemas, esses modelos mais complexos, né? E para cada tipo de problema de programação não linear, a gente vai ter um algoritmo para resolver, tá? Então, na programação não linear, os algoritmos eles são mais diversos e mais complexos. Então, só até aqui já dá para vocês perceberem que é um universo imenso, né? Que não dá para eu ficar apresentando todos os algoritmos para vocês. Então, eu selecionei alguns para citar e vou apresentar que eu acho, né, mais importante para vocês conhecerem. Bom, então a gente vai começar falando da otimização irrestrita, que é aquela no qual a gente tem uma função objetivo que eu estou otimizando e ela não está sujeita a restrições, ela não tem restrição. Só que a gente vai partir da otimização irrestrita com uma variável. Então, vamos supor que a gente quer resolver esse problema. Maximizar z, né, igual a 12x menos 3x4 menos 2x6. Então, eu tenho uma única variável de decisão que é a variável x. Vocês, né, já devem ter se deparado com problemas parecidos com esses nas disciplinas de cálculo.
Então, a gente, para resolver esse problema, a gente pode usar o que a gente aprendeu em cálculo diferencial, né? Que é se a função objetiva ela for uma função diferenciável, a gente uma condição necessária e suficiente para determinar uma solução ótima para esse problema é calcular a derivada dessa função em relação a x, né? De modo que seja zero, ver em que ponto ela é igual a zero, tá? Então, fazendo isso, se a gente tiver condições de calcular a derivada, né, da função em relação à variável, né, e igualar, né, o que a gente encontrar a zero e fazer ali os cálculos, ótimo, eu já determino lá o ponto de máximo, de mínimo, e isso tudo a gente tem lá condições para determinar se o ponto é de máximo, de mínimo ou de inflexão. Então, só que o problema acontece quando a derivada não resulta numa função simples, que a gente seja capaz de resolver analiticamente. Esse é o grande problema, né? E quando a gente deriva e o resultado eu não consigo fazer análise analítica? Então, nesses casos, a gente acaba recorrendo a alguns métodos. Esses métodos que são utilizados na otimização irrestrita com uma variável, eles trabalham com busca de soluções experimentais até alcançar a solução ótima, né? Alguns métodos apresentados, inclusive, no livro que é a nossa referência, o Riley e Lieberman, é o método da bissecção e o método de Newton. Tá? Eles começam de uma solução arbitrária inicial, né? Uma solução experimental, e a partir dessa eles vão refinando a busca até alcançar o ótimo, né? Então a gente teria esses dois métodos. O método de Newton ele costuma convergir mais rápido do que o método da bissecção. Ele costuma ser executado em menos iterações. Se a gente já tiver na otimização irrestrita com múltiplas variáveis, que é o caso desse exemplo, né, onde eu quero maximizar essa função que depende de duas variáveis de decisão, né? Então, para encontrar a solução ótima, novamente, eu posso aplicar o cálculo diferencial, né? A condição necessária e suficiente para determinada solução ser a ótima no caso da otimização irrestrita com múltiplas variáveis é quando a derivada parcial da minha função f nesse ótimo em relação a cada variável de decisão foi igual a zero, né? Então, quando eu faço isso para todas as n variáveis de decisão do modelo e consigo resolver, ok, eu encontro a solução ótima. Mas o problema, novamente, é se essas derivadas parciais não resultarem numa função simples. E aí eu preciso, né, recorrer a um outro método. E aí, nesse caso, existem dois tipos de métodos: os métodos de busca direta e os métodos de descida ou indiretos. Os métodos de busca direta são métodos que otimizam a função sem o uso da derivada. Em geral, os métodos que usam derivada eles convergem mais rapidamente, né, quando são comparados a esses métodos de busca direto, mas eles também funcionam bem. Os métodos de descida ou métodos indiretos são métodos que vão utilizar a primeira e ou a segunda derivada, né, para definir as direções de busca, né, qual a região que ele vai fazer a busca ali pela solução ótima. E aí a gente tem o método gradiente, o do gradiente conjugado, o método de Newton, o método de quase Newton, temos uma variedade, né? Naquele método de busca direta também a gente tem muita variedade de métodos para encontrar. Então, vocês começam a perceber aí a quantidade, né, de algoritmos que tem para solucionar esses tipos de problemas. Bom, caso 2, agora a gente já vai para a otimização não linear com restrição, né? A gente já está acostumado a trabalhar com modelos com restrições, só que agora alguma das restrições
alguma das funções, quer dizer, vão ser não lineares. Então, a gente vai trabalhar aqui com esse formato, onde eu estou maximizando uma função objetivo sujeito a restrições, onde todas elas são menores ou iguais e as variáveis de decisão são não negativas. Eu vou apresentar para vocês as condições Karush-Tucker, que a gente chama de condições KKT. Essas condições KKT, elas funcionam para determinados tipos de problemas, tá? Eles têm que seguir algumas condições. E a gente vai executar, né? Eu vou apresentar essas condições para vocês para um modelo nesse formato aqui que eu acabei de falar, onde eu estou maximizando a F sujeito a restrições, onde todas são no formato menor ou igual, né? E eu vou ter M restrições no formato menor ou igual. Então, a gente tem aqui um teorema que diz que suponha que f e gi sejam funções diferenciáveis, né? Ou seja, que a gente consegue calcular derivadas que satisfazem certas condições de regularidade, né? E aí vão estar naquele formato que eu acabei de falar. Então, X estrela pode ser uma solução ótima para o problema somente se existem m números, lambda 1 até um lambda n, tais que todas as condições KKT a seguir sejam satisfeitas. Então, a gente tem 6 condições aqui. Tem livros que trabalham apenas com 4 condições, né? Eu estou apresentando as 6 condições que o Hillier e Lieberman trabalham, né? São as mesmas aqui que eu estou apresentando. Quem optar a trabalhar com 4 também não tem problema. As 4, se fizer uma pesquisa em outro livro, quiser, ao invés de trabalhar com as 6, trabalhar com as 4, é só tomar um pouquinho de cuidado ali na hora de fazer as análises. Bom, primeira a condição. Eu faço para J variando de 1 a N. Quem são os J's variando de 1 a N? São as variáveis de decisão. Eu vou ter N variáveis de decisão no modelo, né? Então, para cada variável de decisão, eu vou ter uma condição 1 e uma condição 2. Na condição 1, eu calculo a derivada parcial da função objetivo em relação àquela variável que eu estou analisando naquele momento, né, naquele J, menos o somatório, né, do produto entre os lambdas i's vezes a derivada parcial do GI. Quem é o GI? GI é a restrição de número I, tá? É a parte funcional, né? É o lado esquerdo daquela restrição, é o GI. Com relação a XJ, né? Eu vou calcular essa derivada parcial. E essa diferença tem que ser menor ou igual a zero. No 2, eu já pego a mesma coisa que eu tenho aqui no 1, coloco no parênteses e multiplico pela variável de decisão em questão, pela variável xj, e esse produto tem que ser zero. Isso aqui vem de multiplicadores de Lagrange, tá? Esse lambda i vem de multiplicadores de Lagrange, que vocês também já devem ter estudado isso em cálculo, né? Já ouviram falar dos multiplicadores de Lagrange que aparecem aqui novamente. Para I variando de 1 a m, quem seria o I? O I variando de 1 a m são as restrições. Então, para cada restrição, eu vou ter que calcular uma condição 3 e uma condição 4, tá? Então, a condição 3 é pegar o lado direito da restrição e passar para o lado esquerdo, né? Fazer esquerdo menos o direito e ficar menor ou igual a zero. A quarta condição é pegar essa parcela que a gente montou aqui na condição 3 e multiplicar, né, pelo lambda i. Esse lambda i, a condição aqui diz que existem m números, né? Lambda 1 até lambda n. M. Esse lambda, vai existir um lambda para cada restrição. Por isso que ele está indexado com o mesmo n das restrições, porque para cada restrição eu tenho um lambda. Então, se eu tenho um problema de programação não linear, onde eu vou usar as condições KKT para resolver, e esse problema tem
uma restrição funcional apenas, eu vou ter que encontrar um único lambda, que a gente chamaria de lambda 1. Se eu tivesse duas restrições, eu vou ter que encontrar dois lambdas. Então, ele corresponde exatamente a quantidade de números lambdas corresponde exatamente ao número de restrições funcionais. A quinta restrição ela é automática, por isso que alguns livros não trabalham, porque ela já está dada, né? Que é as variáveis de decisão têm que ser maiores ou iguais a zero para cada variável de decisão. E a última é que esses lambdas aí, o lambda i, tem que ser maior ou igual a zero, né? Para cada i variando de 1 a n. Então, os multiplicadores de Lagrange lambda i, eles vão corresponder às variáveis duais. Lembra das variáveis duais, os preços e sombras, né, que a gente calculava em cálculo 1? Eles vão existir aqui também, mas eles serão os multiplicadores de Lagrange, os lambda i. Então, a gente também pode fazer uma análise de sensibilidade na programação não linear. No entanto, a gente não tem a certeza que a gente tinha lá na programação linear, né? Porque aqui esses valores, eles vão ser aproximados, tá? Eles vão me dar uma indicação aproximada, né, sobre a variação no meu Z, dada a variação no recurso. Então, é por isso que a gente tem que ter um certo cuidado quando faz a análise de sensibilidade na programação não linear. As condições KKT, elas não garantem a solução ótima ainda, né? Para a gente conseguir ter certeza de que a solução que a gente encontrou via condições KKT depende das condições de convexidade e concavidade, né? Existe uma regrinha para você verificar se uma função é côncava ou se ela é convexa. Essa regra envolve cálculos de derivadas, tá? Derivada primeira, derivada segunda, não é tão simples assim. Então, normalmente eu já vou informar vocês se o problema se enquadra ou não para a gente poder fazer a análise, tá? Então, corolário, se f de x é côncava, ou seja, a função objetiva é côncava, e cada restrição é convexa, ou seja, eu estou dentro da programação não linear convexa, e condições KKT são satisfeitas, eu verifico que eles atendem aquelas 6 condições KKT, então esse x que a gente vai encontrar, x estrela, esse vetor, ele é a solução ótima. Eu encontro, né, o ótimo global, né, usando as condições KKT, se o meu problema se enquadrar dentro da programação convexa. Então, normalmente eu vou dar para vocês um modelo que eu vou falar o seguinte: considere o seguinte modelo de programação não linear, convexa, tá? Então, eu já vou dizer que ele é convexo. Vocês não vão precisar testar o modelo para saber se ele é convexo ou não, tá? Se ele está dentro da programação não linear convexa. É a função côncava e cada variável e cada restrição funcional convexa. Isso para o caso da maximização, tá? Que foi o modelo para o qual a gente traçou ali aquelas condições KKT, né? A gente traçou para esse formato aqui. Ah, mas se o meu problema está dentro da programação convexa, mas ao invés de maximizar, eu estou minimizando, ou eu tenho uma restrição que ela é diferente de menor ou igual, é só a gente fazer a conversão dele, né? Passar o minimizar para maximizar, né? Passar a desigualdade, né, que é maior ou igual para menor ou igual, e aí sim aplicar as condições, tá? E aí a gente verificando lá as condições, eu vou ter a garantia de que eu encontrei um mínimo global por esse corolário aqui. Então, vamos rodar as condições KKT aqui nesse exemplo, tá? Então, eu tenho uma função que eu estou maximizando, sujeito a uma restrição que está no formato menor ou igual, então ele está no padrão para o qual a gente desenvolveu as condições KKT. Eu tenho duas variáveis de decisão aí, então eu vou ter duas condições 1 e 2.
tá? Porque a condição 1 e 2 é para cada j, é para cada variável de decisão. Então, o que eu tenho que fazer? Calcular a derivada da função objetivo em relação a x1 primeiro, né? Então, eu vou considerar primeiro um j igual a 1, né? Que aí eu vou fazer as contas para a variável x1. E depois um j igual a 2 e faço as contas para a variável x2. Então, a derivada parcial da função objetivo em relação a x1, eu tenho que calcular a derivada, né, desse logaritmo natural. A derivada do logaritmo natural de x é 1 sobre x. Na verdade, é 1 sobre o módulo de x. Né? Então, aqui eu tenho uma função composta. Então, essa derivada vai ficar 1 sobre o módulo de x1 mais 1. Tá? E vezes a derivada da função de dentro. Né? Só que a derivada de x1 mais 1 é 1, né? Então, vai ficar 1 sobre o módulo de x1 mais 1. Como o meu x1 eu já considero que ele é maior ou igual a zero, esse módulo é positivo, então não preciso nem trabalhar com o módulo ali. Aí eu tenho aqui, né, que calcular o menos o somatório de I variando de 1 a M. M é o número de restrições funcionais. O modelo que é dado ali no exemplo só tem uma restrição, então eu vou fazer uma vez só. Menos o somatório do lambda I, então vai ser o lambda 1, a derivada parcial de GI em relação a XJ. Né? Então, eu vou calcular a derivada parcial aqui em relação a x1, que é 2. Então, vai ficar menos 2 lambda 1. Então, ó, 1 sobre x1 mais 1 menos 2 lambda 1 tem que ser menor ou igual a zero. Para j igual a 1, a condição 2 é pegar a variável de decisão e multiplicar por essa primeira parte que eu encontrei aqui. Então, esse produto aqui tem que ser zero. É isso que diz a segunda condição KKT. Agora, eu vou fazer uma condição 1 e uma condição 2 para j igual a 2. Né? Então, eu vou derivar a função objetivo em relação a x2, que vai dar 1, menos a derivada da função objetivo em relação a x2, que é 1 também, só que eu preciso multiplicar com lambda 1. Então, vai ficar menos lambda 1. 1 menos lambda 1 menor ou igual a zero. Aí eu pego, na condição 2, pego a variável de decisão e multiplico pelo que eu encontrei aqui. Né? E esse produto tem que zerar. Condição 3 é pegar o lado direito e passar para cá. Né? Da restrição e passar para lá. Ficou menor ou igual a zero. Condição 4 é pegar o multiplicador de Lagrange e multiplicar, né, pelo que eu encontrei aqui na parte 3, e esse produto tem que ser zero. Condição 5, variáveis de decisão não negativa. E condição 6, o multiplicador tem que ser maior ou igual a zero. Então, eu vou ter que fazer uma análise aqui nessas condições para ver se eu consigo determinar um número lambda 1, tá? E um vetor x, né, com duas componentes, x1 e x2, que atendam a todas essas condições aqui. Né? Se eu conseguir encontrar esses três elementos, né, que atendam a todas essas condições, significa que eu consegui encontrar o ótimo. E esse ótimo que eu encontrei, ele é um ótimo global para o meu problema. Então, vamos analisar o que a gente pode concluir de cara aqui, né? De cara, eu posso pegar essa condição 1 aqui para j igual a 2, né, que me diz que o meu lambda 1 ele é maior ou igual a 1. Né? Só a gente arrumar aqui que a gente chega a essa conclusão. Né? Então, aqui, da condição 1 para j igual a 2, temos que lambda 1 é maior ou igual a 1. Como o x1 é maior ou igual a zero, por hipótese. E temos, portanto, como isso aqui é maior ou igual a zero, a gente vai ter, da condição 1 para j igual a 1, que essa conta aqui vai dar um valor estritamente menor do que zero. Né? O que eu tenho aqui? Eu tenho a diferença entre uma fração, tá? E um valor aqui. O que eu sei dessa fração? Que esse denominador é maior que zero, maior ou igual a zero. Né? Se ele for igual a zero, isso aqui dá 1.
Tá? Se ele for maior que zero, isso aqui vai dar um número pequeno, vai dar um número fracionário. E eu estou subtraindo um 2 de lambda 1. Só que esse lambda 1 eu já tenho informação sobre ele. Ele é maior ou igual a 1. Então, isso aqui, essa parcela aqui sem o menos, né? Esse termo aqui, ele é maior ou igual a 2. Né? Porque o lambda 1 é maior ou igual a 1. Então, isso aqui é maior ou igual a 2. Então, eu tenho um número fracionário que eu estou subtraindo algo que é maior ou igual a 2. Então, isso aqui nunca vai zerar. Né? Então, ele vai ter que ser estritamente negativo, né, da condição 2, porque a condição 2 diz que ele é menor ou igual a zero. Mas eu não vou conseguir igualar esses valores. Então, ele vai ter que ser estritamente menor do que zero. Então, eu chego à conclusão aqui que, como isso aqui é estritamente menor do que zero, né? Então, usando essa condição 2 para j igual a 1, se esse parênteses é estritamente menor do que zero e o produto dele com x1 tem que dar zero, a conclusão é que x1 vale zero. Tá? Então, agora, eu posso usar o quê? Eu posso partir agora, como lambda 1 é maior ou igual a 1, da condição 4, vamos lá. Condição 4, que diz que o produto do lambda 1 com esse parênteses é zero, isso aqui é maior ou igual a 1. Se o produto é zero, então é porque o parênteses vale zero. Então, temos que 2x1 mais x2 menos 3 vale zero. O que implica que x2 é igual a 3, porque o x1 é zero. Então, eu substituí x1 zero, fiz a conta, x2 igual a 3. Agora, como eu conheço x2? Eu uso a condição 2 para j igual a 2, que me diz que o produto de x2 com o parênteses é zero. Mas o x2 vale 3. Se o x2 vale 3, é porque o meu parênteses é igual a zero. E daí eu tiro que o meu lambda 1 é igual a 1. E aí, com lambda 1 igual a 1, x1 igual a zero e x2 igual a 3, é só a gente substituir aqui e verificar que todas essas condições são satisfeitas. Então, como tudo é satisfeito, nenhuma delas é violada, a gente conclui que elas satisfazem a todas as condições, né, que existe o tal número lambda, né, que atende a todas as condições, e x estrela igual a 0 e 3 é uma solução ótima para esse problema. Então, professora, tem uma maneira mais fácil para você calcular? Não tem. É mesmo ir analisando as condições para se chegar à resposta. Agora a gente já está em programação convexa, né? A gente já vem falando, aquele problema é um problema de programação convexa. Agora a gente vai ver as condições para um problema estar enquadrado ali. O modelo geral de programação não linear é um modelo de programação convexa, se satisfaz as seguintes condições. Se a função objetiva é uma função côncava, se o problema é de maximização, ou uma função convexa, para o caso de minimização. Se cada restrição com sinal menor ou igual a uma função convexa. Se cada restrição com sinal maior ou igual a uma função côncava. Ou se cada restrição com sinal igual é uma função linear. Tá? Então, aquele problema ele é um problema de programação convexa porque a função objetiva ela é côncava e a restrição que ela tem um sinal de menor ou igual ela é convexa. Tá? Então, ele está enquadrado ali. Então, o que eu tenho de garantia é que se eu aplicar as condições KKT, o ótimo que ele me dá é o ótimo global. Não existe algoritmo padrão que possa sempre ser usado para solucionar problemas de programação convexa, tá? Existem alguns algoritmos diferentes, entre eles os algoritmos por gradiente. Tem o famoso método que é empregado, inclusive, pelo solver do Excel, que é o método GRG, que é o gradiente reduzido generalizado. Ele é usado, né, para resolver problemas aí de programação não linear. Se o problema de programação não linear estiver dentro da programação convexa, a solução que o solver vai encontrar será sempre um ótimo global. Caso contrário, o solver ele vai te dar ótimos locais,
tá? Então, se o problema estiver enquadrado dentro da programação convexa, professor, eu não sei. Então, se você não sabe se ele está dentro da programação convexa ou não, você não tem certeza sobre aquele ótimo que ele te dá. Então, você tem certeza que ele tá te dando um ótimo, mas aí aquele ótimo pode ser um ótimo local. Tá? Quando a gente vai para a programação não convexa, aí o solver, aí eu sei que o que ele tá me dando são ótimos locais, tá? E aí ele procura como é que ele funciona esse algoritmo, né, do gradiente reduzido. Ele procura para onde a função ela está subindo, né, num problema de maximização. E quando ele alcança um topo, ele para, ele diz, pronto, achei o ótimo. Só que esse ótimo que ele encontrou não necessariamente é o ótimo global do problema, né? Ele pode ser apenas um ótimo local. E aí pode ser tanto para maximização quanto para minimização. Por exemplo, esse problema aqui que eu estou maximizando o Z, ele está dentro da programação não convexa, tá? E aí ele está sujeito a uma restrição só, xi menor ou igual a 5, esse x maior ou igual a zero, então ele está espremido aqui, esse gráfico onde x varia de 0 a 5. Então vocês observam que tem várias subidas, descidas e ele para aqui no 5. Dependendo do valor que você der para o solver, né, o valor inicial, o valor de partida, ele vai encontrar uma solução. Então ele pode chegar aqui, se eu der um x igual a zero, ele muito provavelmente ele vai encontrar esse aqui, né? Chegou no topo dessa montanha, ele vai retornar, aqui é a solução ótima. Só que aqui não é o ótimo do problema. O ótimo ele está nessa montanha maior, né? Então esse aqui é o ótimo global. Então ele vai retornar aqui como sendo ótimo, mas aqui é um ótimo apenas local. Então a ideia, quando acontece, né, que eu estou dentro da programação não convexa e eu vou usar um software para resolver, como por exemplo o Solver, eu posso ir dando várias soluções iniciais aleatórias. Né? Eu vou chutando ali, x igual a 0, x igual a 1, x igual a 2. E pego essa coleção, né, as respostas que eu vou colecionando, e aí eu posso selecionar a melhor de todas ali encontrada como sendo o meu ótimo, tá? Então, aqui eu vou deixar essa atividade como exercício, que é para o mesmo problema, para essa função aqui. Gostaria que vocês resolvessem usando o Solver, dando vários valores iniciais, né, para variáveis de decisão, x igual a 0, x igual a 3 e x igual a 4,7, para vocês verem como é que ele funciona, né, para esse caso aí de programação não convexa. Então é isso, a gente finaliza.